Sem Censura está começando agora. 10 milhões de brasileiros sofrem de insuficiência renal. E o sódio presente no sal de cozinha é um dos principais fatores de risco desse problema. O consumo médio diário de sal no Brasil é mais do que o dobro recomendado pela Organização de Saúde. Enfim, adoramos sal. Consumo que costuma aumentar muito com o clima mais frio. Nessa época do ano, as pessoas costumam abusar dos alimentos processados e, consequentemente, do sal. É desse risco do excesso de sal para a saúde que nós vamos conversar com o nefrologista Maurício Yunis Ibrahim. O médico psicanalista e acupunturista Walter Racine compartilha informações da ciência, da filosofia e da religião para entender as emoções que transformam o ser humano. Esse é o tema do livro Para as Dores da Alma, uma coletânea de textos inspirados nas histórias de seus pacientes na psicanálise. A poeta e advogada Cristina Biscaia reflete através da poesia opiniões sobre solidão, carência, desapego e separação, sentimentos que inspiraram o livro Amor Depois do Amor. Textos que vêm das observações dela, do cotidiano, do movimento das pessoas e das próprias emoções. E a emoção também é companheira de Moacir Franco e seus mais de 50 anos de carreira na música, na TV e no cinema. Moacir trabalhou nas principais emissoras do país, revelou talentos e lembra vários momentos dessa trajetória no show Questão de Tempo, onde mostra também seu sucesso na música, canções que embalaram várias gerações. E teatro é nosso assunto com a atriz Bianca Rinaldi, em cartaz com o clássico de Nelson Rodrigues, a peça A Falecida, que tem a direção do Moacir Góes. A Bianca vive a protagonista, uma mulher frustrada do subúrbio, que quer se vingar da alta sociedade da época, com um último e dramático desejo: ter um enterro luxuoso. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu acho que eu vou começar... Não vou começar com excesso de sal, vou começar com emoção, com a tensão e com as dores da alma, que eu acho que elas acabam levando para se derramar em sal, será? Ou em açúcar? Não sei quem que as dores da alma levam. Quais são essas dores? Todas as dores? Todos os sofrimentos? O ser humano, infelizmente, hoje em dia não tem coragem de expor. O ser humano, eu sempre falo que ele está buscando no externo dele uma satisfação para o outro. Ninguém tem mais paciência de ouvir os sofrimentos do outro, as dores do outro. Se você encontra alguém no supermercado ou na rua, ninguém tem essa troca de olhar olho no olho, de falar como é que você está e ter um tempo para ouvir essa pessoa. As pessoas estão com pressa, não sei para quê. Essa ansiedade, o tempo está atropelando uns aos outros. Então, foi ouvindo, né, pacientes, que eu sou médico, eu tenho há 25 anos de formação, é que todos têm, eu tenho certeza que todos aqui sentados, também os cameramans também, têm um momento de tristeza no agora dele. Não compartilha porque as pessoas não querem ouvir. Ou estão com pressa, depois a gente se encontra. Então eu percebia isso no consultório, que as pessoas, quando abriam o coração, é lá que a gente ouvia as respostas. E quase sempre, ou sempre, estavam na alma. E a alma também, como começa o livro, a alma se machuca. E o mundo de hoje está muito plástico, nada contra as cirurgias plásticas, estéticas, acho muito bacana, mas contra a não troca de experiências de vida, dos sofrimentos, de entender o que um ser humano pode estar sofrendo, não é porque é artista, porque é bonita, porque é inteligente, não é isso. Cada um de nós tem um sofrimento. Então, foi buscando nisso que surgiu esse livro Para as Dores da Alma, que foram, cada vez que eu saía do consultório, né, tinha um tema mais assim em foco, eu entrava no Facebook, fazia um texto, publicava. E aí as pessoas foram vindo, e aí surgiu o blog Para as Dores da Alma, e aí o interesse depois da editora Novo Século para fazer o livro. E aí a Beth Zafir, num desses Facebook, né, ela me cutucou e falando: olha, adorei esse tema, é um assunto sobre a dor da doença que não tem cura, pela filha dela que sofre uma doença séria, Alexandra. E aí ela se ofereceu dignamente para fazer o prefácio do livro, né? É um ser humano que eu fiquei encantado em conhecer pela generosidade que ela tem, né? Que me ajudou bastante nisso. E são essas dores da alma, são as dores que a gente, infelizmente, nesse século,
A gente está se ocultando. Você acha que é a falta de tempo, quer dizer, a pressa, porque todo mundo está na batalha o tempo todo, ou é a desatenção mesmo com o outro? Ou é tudo junto, né? É tudo junto, mas é isso mesmo. Porque se você contar dizendo, oi, tudo bem? As pessoas falam isso. Se você responder, ninguém vai prestar atenção. Se eu te encontro... Não é uma coisa meio assim? Se eu te encontro... Ninguém quer que você responda. Exatamente. Se não tiver. Se tiver tudo bem, até tudo bem. Sabe por quê? Mas se não tiver tudo bem, não tem ninguém para ouvir. E as pessoas respondem com perguntas, né? Tudo bem, tudo bem. Mas, Bianca, por exemplo, é assim também, Bianca. Se eu te encontrar na rua, você fala assim, Walter, eu tô com uma dor no ombro. Eu falo, nossa, mas eu tive uma ontem pior do que a sua. Tem, roubando, né? A minha sempre pior do que a outra, porque tá todo mundo querendo falar as verdades. A gente vê, às vezes, até de vocês, artistas, sempre rindo, felizes. É como se vocês não tivessem problema nenhum. Cantores, atores, né? Vocês também. Eu, nesse momento aqui, eu tô pensando uma coisa pior que a tua, pra te falar. Qual? Sei lá, qualquer um. Ah, tá vendo então? Ele vai inventar até o final do programa. Mas é assim mesmo. Mas é assim, mas é assim. Então isso é uma pena, é desatenção para com o próximo, porque eu tenho tanta coisa para falar. E quando eu pego alguém para falar assim, pode falar, a pessoa, posso falar, não tenho certeza que eu posso falar. Você sabe um exemplo que eu gosto muito de dizer? Do elevador. Você entra no elevador, se tem alguém no elevador, espera. Ou a pessoa está olhando para cima, olha para baixo, para o lado. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu tomar a iniciativa de falar, né? Bom dia, boa tarde, até logo, tenha um bom dia. E aí a hora que você fala, a pessoa fica sem graça, não sabe responder direito. Ou se você entra no elevador, né? Fala bom dia. Aí já olha lá. Mas é o medo, né, de descobrir quem é você. Ir além da atriz, Bianca. Conhecer o ser humano que sofre também, né? A Beth Safir, deve estar ouvindo ao vivo, que ela falou até interessante no programa também. Ela tem essa imagem linda dela, sempre linda, chique, maravilhosa. Vitoriosa, bonita, né? Glamurosa. Mas é um ser humano significativo. Ela é mesmo tudo isso. Também, exatamente, né? Mas também tem os momentos dela também de intimismo com ela mesma. A gente chama isso, por exemplo, em psicanálise de me, myself and I. É a hora do eu comigo mesmo para comigo mesmo, onde ninguém entra nesse interior. Né? Mas eu acho ótimo que a pessoa tenha isso. Se não tiver isso, é oca, né? Exatamente. Ou está oca, que também é péssimo. Exatamente. Mas aí... Agora, o que leva a gente a essa dificuldade de comunicação, assim? De estar disponível para o outro? Medo. É um pouco... É medo. Da exposição. Tá. Então não é a falta de tempo, é só uma desculpa. É o medo da exposição. Medo, por exemplo, se eu fosse um ator famoso... Falar que eu também tenho síndrome do pânico, que eu também tive depressão quando meu pai faleceu. As pessoas não famosas também têm isso. Exatamente. Essa cena do elevador, em geral, é com pessoas não famosas. É, de modo geral. Não. Sim. Eu não digo nem por eu ser atriz, porque às vezes, né, entro de boné, de óculos, às vezes importa. A pessoa não reconhece também. É de modo geral, né? É verdade. Mas eu acho que a tecnologia tem criado um isolamento também. Todo mundo, a gente tem as redes sociais que a gente supostamente interage, convive e divide a nossa vida com os outros, mas a gente está perdendo o contato. A gente está ficando meio pirado, né? Eu acho. Não, eu mas descobri desculpa. que eu gosto de ver jogo de futebol sozinha no Twitter. É muito mais divertido, porque aí eu posso sofrer tudo que eu quiser, desligar a televisão se me irritar, se estiver na hora de um pênalti, entendeu? Eu tenho mais liberdade, teoricamente. Né, mas é virtual, tudo falso, né? Porque eu tô vendo no Twitter, não tô vendo com ninguém, né, na verdade. Até os filmes Mas você eu acho já mais pode divertido. alugar pela televisão. Você não vai nem na locadora mais conversar com aquele você aperta um rapazinho. botão Qual e filme você me pronto. indica hoje? Você não vai ter mais aquilo. Esse papo vocês também já não tem mais. Exatamente, Não, mas você você vai sabe que selecionar lá e tal. O Twitter, eu uso bastante o Twitter também, né? Me colocou muito mais próximo aos fãs. Eu tenho muito mais contato imediato, né? Que é na hora ali. Não, e às tem vezes de vantagem, encontrar, claro. assim, melhorou muito. Não, é bacana, eu uso separado. Mas tem a coisa de afastar mas a eu família acho que dá a também. sensação de que você está acompanhado. Exatamente. É E não nesse tá, sentido né? que eu estou falando. E você, na verdade, não está. E isso acaba trabalhando para a gente ter menos liberdade para falar se com abrir ela. para o outro e Medo para quando o receber, né, a outro- interação. Aquele né? assunto do medo que foi com você, né? Eu acho assim que um dos motivos também dessas dores da alma é que a gente está vivendo um mundo em que eu preciso ser o que você quer que eu seja. Então a gente não está sendo o que a gente realmente é, pelo próprio medo da exposição.
Então, eu acabo sendo o que você quer que eu seja, o que a Bianca quer que eu seja, o que o Moacir quer que eu seja, o que o Maurício... Ou seja, cada um... E escondendo o que você é mesmo. Exatamente. Como você está se sentindo naquele dia. Aí chega, por exemplo, chegou aos 50 anos de idade, que você fala, chega, deixa eu ser quem eu sou. Né? Não de uma forma agressiva, mas de uma forma expressiva. Né? E você vai ver, por exemplo, no livro que tem uma temática, não é religião religiosa. Tem a ver assim com religiosidade, porque quando você, por exemplo, a formação minha é junguiana, mas tem uma hora do paciente em que ele está tão assim, por exemplo, aqui tem temas como perda de filho, tem depressão, inveja, são as dores da alma. Então, tem uma hora em consultório, saudade, a dor da perda, né? A doença que não tem cura. Então, Leda, você vê que às vezes o paciente vai ao teu consultório, tem uma hora, não estou, pelo amor de Deus, me superiorizando frente a Jung a ninguém, pelo amor de Deus, mas assim, tem uma hora que a teoria de Jung ou Freud para e você não tem mais como consolar. Empaca, né? Empaca, o paciente quer mais. E nesse mais que você aprofunda na alma, e é nesse mais que você encontra, aí cada um vai chamar pelo nome que quer chamar. Você encontra Deus. Essa sede é dessa fé. É a fé que você fala que depois de uma doença grave que eu tive, eu mudei. Após um câncer, eu mudei. Eu sou mais forte. Após a perda de um filho, eu fiquei mais forte com a vida. Então tem todo um processo de amadurecimento do ser humano após as dores da alma também. Não são negativas, são positivas, né? Então isso Isso reforça que Guimarães Rosa, né? É muito perigoso. Exatamente. Então você percebe que o ser humano pede mais, fala mais dessa força interior, que você mergulha no teu interior e ouve a voz interior, que seria a voz do eu divino, né? Acalentando a alma. Então em cada dor dessa eu finalizo, né? Com uma palavra do Evangelho de Jesus para tentar, né, dar um entendimento dentro da psicanálise, né, de um suporte que existe, mesmo na dor, mesmo na escuridão do momento que está passando, tem um processo de amadurecimento e que vale a pena que a gente cresça. Tomara que a gente amadureça, né, porque já que vai doer, né, já que vai ter amadurece. Amadurece. Walter. Oi. Mas isso, você acha que isso é novo? Como? É novo? Esses sentimentos não são novos, não é verdade? Não, querido, uma coisa que eu falo você até, na época até de, por exemplo, de Hipócrates, né, a medicina, ela era chamada como ensalmo, né? O paciente ia ao médico, só de ouvir o médico, conversar com o médico, ele voltava, nossa, eu conversei com o meu médico, eu saí mais leve, até a dor sumiu, né? Depois de Galeno, que ele dividia a medicina em várias partes. Então eu cuido do ombro, você cuida do rim, eu cuido da alma, por exemplo, da mente, outro cuida, né? Então isso foi diversificando muito, subdividindo a medicina. Então às vezes a conversa, por exemplo, olha, desculpa, por exemplo, tem um paciente meu que vai lá com uma dor de ombro, há 10 anos com dor de ombro. E às vezes vai e volta, vai a outros médicos e não tem um alívio bacana. E você vai aprofundando na história dele, aí você fala, peraí, o que aconteceu há 10 anos atrás na sua vida? Aí você vai sempre cair numa história quase que afeta essa parte interior. Ah, perdi um filho meu. Então tem, por exemplo, eu morei na China em 96, por isso que eu entrei com essa parte da filosofia também oriental. Eu fiz um curso de acupuntura lá, porque eu sou anestesista de formação, para dor física. E eu percebi lá no Oriente, né, a espiritualidade que eles têm é impressionante. Eu voltei com essa bagagem porque todo o processo de doença física tem um processo antes do emocional. Do equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor de braço há anos ou meses que não melhora, né? Primeira pergunta que eu faço para ele: o que você quer afastar da tua vida? O que você quer esmurrar alguma situação que você não pode e você está no processo de eu tenho a vontade, mas não tenho a ação de. Tentando pegar uma carona na pergunta do Maurício, ele não... Eu tenho várias dores aqui. Vamos começar a nos queixar para ele. Eu também. Eu vou adorar essa parte de me queixar de dor. Virar terapia de grupo. Pegando uma carona na pergunta do Maurício, que esses sentimentos não são novos e não são mesmo, né? São eternos, ou são do humano, sim. Então por isso existem toda a vida. Eles estão mais
mais escondidos, talvez, como a gente está com mais dificuldade de colocar para fora? Leda, existem 5 emoções que todos nós temos que ter, todos nós aqui. E temos que expor? Então, que é a alegria, a preocupação, o medo e a insegurança, a tristeza e a raiva. Todos nós somos formados para essas 5 emoções. Faz sentido. Com esse mundo de hoje que eu falo, a gente é quase que obrigado a estar sempre sorrindo, feliz, nada, não temos problemas, estamos só viajando, ganhando muito dinheiro. E a gente começa a ocultar essas outras emoções que são normais da gente também, de compartilhar, né? Perdas de alguém, uma doença, um filho que está com problema. Então, as pessoas às vezes não têm paciência. Mas também isso. Porque as pessoas não têm paciência, a gente também não quer chateá-los, senão elas somem, né? Também. Se você começar a contar todas essas dores, não, mas nessa. Capaz de não ficar ninguém por lógico que perto. você não vai subir numa praça pública e falar a tua vida íntima, né? Mas tem as pessoas certas na hora certa, né? Que você pode falar, eu tô com você. Nossa. É o colo, o famoso colo, né? Mas você não acha que a tristeza, hoje em dia, depois que surgiu o conhecimento da depressão, existe uma patologia na tristeza, né? Ninguém se permite ser triste. As pessoas já catalogam como deprimido e tal. Eu me preocupo um pouco com isso, né? Porque eu não vejo mais ninguém dizendo assim, eu tô triste. Ah, não, a pessoa tá deprê, já fica logo, fica tristeza, uma coisa... A gente tem uma falsa ideia que o que causa depressão não é tristeza. É verdade. É medo e insegurança. O que traz, por exemplo, tristeza em excesso causa melancolia, é diferente. O que causa depressão é o medo e insegurança, medo do enfrentamento, medo das mudanças de vida. Então aí vem a cobrança, eu não posso errar, não posso falhar. Então o medo do insucesso, o que os outros vão falar de mim se eu errar. Então você acaba se fechando no mundo e entrando em depressão, né? Bom, volto aí, vou conversar com a Bianca. Essa moça que quer o enterro luxuoso, fiquei muito impressionada com isso. Ele está falando, na falecida, assim. E ele falando ali, eu pensando na Zulmira, né? Que a personagem se chama Zulmira, é a falecida de Nelson Rodrigues. E a Zulmira é problemática, ela tinha depressão, ela tinha todos os problemas, porque ela não vê mais alegria nenhuma na vida que ela tem, uma vida medíocre, o marido desempregado, o casal passando dificuldade financeira, é um casal que não se entendem. Depois, no decorrer da peça, isso vem à tona, né? O motivo por eles não terem um relacionamento muito bom. E essa mulher está doente, e ninguém acredita que ela está doente. Acho que é frescura, ela tenta falar e ninguém quer ouvir. E aí ela vê, então, a solução da vida dela na morte. Então ela quer morrer com um enterro de luxo, porque tendo esse enterro de luxo, ela vai ter pelo menos uma morte digna, uma morte de luxo, onde todo mundo vai babar e ver que ela era uma pessoa... Quem sabe até na Caras da época. Pois é, exatamente. No Radical, era o jornal Radical. A carência efetiva dela, né? Exatamente. E ela planeja tudo. Ela é o que eu falo assim, ela é uma louca que não rasga dinheiro. Né? Também, né? E a minha primeira produção, a produção minha, foi um encontro muito feliz com o Moacir Góes. Nós fizemos um trabalho para a TV e nos casamos aí com a falecida sendo a nossa madrinha. E eu comprei os direitos e resolvi produzir. Estamos sem patrocínio, é uma produção com pessoas maravilhosas que se entregaram de corpo e alma nesse projeto. E está um espetáculo belíssimo, tem toda a dramaticidade do Nelson, que é estupendo, né? Ele coloca assim as situações mais medíocres, né, do ser humano de uma forma tão clara, tão leve e que tem humor. Então nessa montagem do Moacir vem muito o humor do Nelson Rodrigues. E a gente até se surpreendeu com todas as pessoas no espetáculo, porque eles dão muita risada durante a peça. E é algo, né, quase inédito, assim, porque tem um humor, mas sempre vai pelo lado mais dramático de Nelson. E essa peça criou-se essa leveza em cena. Está muito gostosa, a gente vai ficar até o dia 13 de outubro, estão todos convidados. Obrigado. Para irem lá. E quem pagaria o enterro suntuoso com o marido desempregado? Pois aí eu não vou contar, de quem, né? Se eu contar... De quem? Da Zulmira. Da Zulmira, o enterro da Zulmira. É o Pimentel, que é um cara na época muito rico, tem frota de ônibus e enfim, um monte de coisa. Parece mais um bicheiro, na verdade. E ela planeja esse enterro dela com o Pimentel pagando o enterro para ela. E
E o marido vai lá pedir o dinheiro. E aí acontece algo que eu não vou falar, que é muito legal. Bianca, essa Zulmira personagem, ela era infeliz, que você falou. Dada a baixa autoestima dela, ela tinha uma baixa autoestima? Ela tem tudo, né? Ela não é feliz no casamento dela. Depois ela tem um amante, não se realiza com o amante. Tem uma prima, que é a Glorinha, que ela morre de inveja da Glorinha, porque a Glorinha é a mais santa do bairro. Então, nada na vida dela tá bem. Então, ela tá no fundo do poço. Nada do que ela esperava deu certo, né? E tem aí uma certa loucura, porque essa mulher que planeja o próprio enterro, né, que é um enterro de luxo, ela faz tudo direitinho. E até simbólico esse enterro também, essa morte simbólica dela também, né? Para um renascimento de uma outra mulher também mais forte, ou como ela queria que ela fosse, talvez fosse isso. Faz sentido, sob o olhar de um psicanalista, é um prato cheio, né? Não é? Uma morte simbólica dela, de chega, não quero ser isso que eu sou, no renascimento dela. E vou virar no enterro suntuoso, eu viro o jogo, né? Exatamente. No enterro suntuoso, a vaidade dela... né? Provavelmente... É do subúrbio, né? Ela até fala na peça, que ela fala assim, olha... Eu quero sair daqui de casa, nada de capelinha. Ela não quer ficar na capelinha, ela quer sair com cortejo, cavalo de penacho, carruagem. Ela quer o melhor enterro possível para ser vista no bairro. A Sônia Rodrigues, filha do Nelson, ela foi assistir a peça e foi um comentário muito feliz. Ela disse que essa montagem da falecida, que o Nelson iria gostar muito de ver, porque é como ele imaginou. Puxa, que uma montagem que atinge o coração e o riso das pessoas. Eu falei, obrigada, meu Deus, porque era o nosso objetivo. O Leão é o marido? O Leão é o marido, ele faz o Toninho. Tem a Simone Centurione, que faz uma crente, né, que ela canta lindamente ao vivo no espetáculo. São atores maravilhosos que contracenam comigo, desenvolvem muito bem todos os papéis. O Ricardo Damasceno, o Sérgio Kaufmann, Daniel Carneiro e Augusto Garcia. Isso. Muito bem, a gente no último bloco, a gente dá um reforço de dia, hora, tá? Tá ótimo. Direitinho. Vou fazer um intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. No ar. Aliás, acabo de me lembrar, e vendo aqui no Twitter, que hoje é dia, não me lembrei nada, eu li aqui que alguém escreveu. Sim, a Vânia Araújo escreveu assim no Twitter, fazendo jus ao talento do Moacir. Moacir Franco é convidado do Sem Censura no dia da televisão. Hoje é dia da televisão. Dia de Santa Clara e dia da televisão. Olha, viva nós, pô. Viva nós, estamos aí há anos na televisão. Quantos anos, Moacir? Todos. Todos. Sei lá, eu entrei na televisão no começo de tudo, né, praticamente, né. Eu comecei a cantar em rádio em 1954, no dia 14 de fevereiro, sábado de carnaval, cantei um samba de Aldacir Louro. Quem falou que a vila morreu? Você imagina eu cantando samba? E daí virei crooner de uma orquestra em Uberlândia e fui para Ribeirão Preto, onde conheci o Boni, Rogério Cardoso, Gilberto Garcia, esse povo todo. E aí vim para São Paulo e eu fiz televisão antes de conhecer, de ver televisão. Entrei de figurante num programa e eu nunca tinha visto televisão. Aí quando eu vi, eu vi um susto. Outra experiência também muito incrível que passei foi o dia que o Walter Clark convidou a mim e o Canarinho, aliás, convidou a todos que faziam a Praça da Alegria para sair da gravação e ir lá ver o videotape que tinha inaugurado. Caramba. Aquela decepção, que a imagem era comprida, era um horror. Tá? Enfim, eu comecei isso. E depois hoje é Chico Anísio estava trazendo... HD é achatado. E gordo, todo mundo é bundudo, né? Então o Chico Anísio
estava trazendo todo o pessoal do rádio para fazer televisão. É uma fase linda. Hoje que eu realizo isso aqui, que como foi bacana para mim ter vivido isso tudo, ter convivido com esse povo todo, né? Foi lindo. Eu cheguei de Ribeirão Preto em agosto. Quando chegou em janeiro, em fevereiro eu ganhei o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu cheguei em São Paulo, mas aí o Nóbrega e o Aloysio Araújo me trouxeram para o Rio de Janeiro, e isso foi em dezembro, eu fiz o negócio da música, me deu um dinheiro aí. Quando foi em fevereiro eu ganhei, fui buscar o Eisenhower no aeroporto para abrir o Copacabana Palace, a festa, o Teatro Municipal de Mendigo, no meio daquele povo tudo de black tie. E capa do Cruzeiro, 4 páginas dentro. Minha vida foi um troço muito doido. Dinheiro aí. Eu era para ter ficado muito mais hoje. louco. Dá um dinheiro aí é uma música que ficou eterna, né? Entrou no hall daquelas marchinhas, né? Depois do Me Dá um Dinheiro aí, eu acho que só teve duas. De Me Dá um Dinheiro aí, a Ney tá na peça da Bianca, olha. Só teve 2 músicas depois do Me Dá um Dinheiro aí que entraram nesse concerto aí, que foi Bandeira Branca, que é depois, e Olha a Cabeleira do Zezé, Paulo Gracindo. Tinha um concurso aqui no Rio, que era no Teatro João Caetano, que era o concurso do Carnaval, que era importantíssimo, né? Que nem Miss Brasil, assim. E aí... Miss Brasil, você começou no ano que a Marta Rocha ganhou, 1954. Foi, Eu fui ver ela um dia lá numa festa lá perto de Araguari, num clube, só pra ver a mulher, né? Linda. Era outro padrão de beleza, né? É linda, a cara dela era uma coisa assim. Coisa linda. Uma louça. E você todo tempo, você está fazendo televisão desde então, né? Mesmo que você já começou nossa entrevista? Há muito tempo. Começou lá na Santa Clara. Primeiro quero dizer como eu fiquei feliz de conhecer esse povo lá no bastidor, no camarim. A Bianca, de quem sou muito admirador pela batalha dela, pela escolha que ela teve na carreira dela. Ela escolheu muito bem a vida dela e tomara que ela tenha muito sucesso aí. Obrigada. Menos o doutor ali, com quem eu não falei nada, né? Mas aqui... Por que você não falou nada? O doutor Cabeça aqui foi muito gentil, me deu um livro dele, é lá de Minas. Eu sou mineiro, sabia? Eu sou de Tuiutaba. Eu não sabia, não. Os mineiros não sabem que eu sou mineiro. Por quê? Não sei, não gostam de mim. Que é isso, Marcelo? Mas a gente associa você a São Paulo, né? Talvez seja isso. Não, mas eu sou mineiro, muito mineiro. E você nasceu lá e foi criado lá com ela? Nasci em Tuiutaba e me criei em Uberlândia, juventude, né? Mas aí eu fui para Ribeirão Preto e aí virei esse paulista, né? Mas, então, eu estou fazendo um show aqui no Rio de Janeiro, mais um. Eu comecei o ano passado, fiz o Rival 2, 3 vezes, que você me ajudou aqui. Imagina. E hoje estou fazendo... Você que ajuda a gente vendo aqui. Eu estou fazendo hoje no Teatro NET, e tomara que dê certo, que as pessoas vão até lá. Um show que deu muito certo. Agora eu fiz em São Paulo, o Juca Chaves tem um teatro lá dentro de um supermercado. E nada dava certo nisso. Dentro do supermercado, já foi. É dentro do supermercado. A localização é ótima. São Paulo tem cada coisa. Aí ele falou assim, não dá certo, porque no shopping vão as patroas, aqui vão bem as empregadas não gostam de teatro. Mas aí eu fiz e deu certo, aí arrebentei lá e tudo. E agora eu vou voltar para lá, se Deus quiser, mas aqui eu vou fazer esse show aqui hoje, no Teatro NET. E aí depois você vai para esse teatro do Juca Chaves? Eu devo voltar, né? Nós estamos acertar com ele é difícil. É difícil. Mas esse show meu tem dado muito certo, é um vale de lágrimas. E você passa pelo seu repertório todo, pela canção popular? Eu não sei como definir. Nem sei se eu tenho repertório, né? Eu vou cantar o que eu gosto. Eu tenho 42 discos de ouro, então vai de carnaval, infantil. É verdade. Que bacana. Eu só de música infantil, pseudo-infantil, assim, eu tenho 9, né? Que estourou o Brasil inteiro. Teve o Guto na minha vida, né? O Guto que botou 120 mil pessoas no Maracanã para ver ele, né? Ninguém lembra mais disso. Está documentado no jornal O Globo, lá de 68.
E depois ganhei carnaval, e ultimamente até rock, né? A Rita Lee estourou com Tudo Vira Bosta, um rock meu, né? Agora tá gravando uma outra música minha também, que até vou declamar para você. É assim, faça amor, mas não faça neném. Faça amor, mas não faça ninguém. Quem não nasce não sofre, quem não nasce não chora. Quem não nasce não mata, quem não nasce não morre. Nossa, que lindo! É forte, mas... vida! Mas a Rita não gravou ainda, mandei pra ela lá, tomara. Nossa, forte mesmo. Então é isso, o show, ele vira bosta, vira alegria, vira drama, vira tudo. Eu vou pro auditório, de repente, ao invés de eu estar fazendo show, já é uma velha que tá lá que faz pra mim o show. É um trem muito doido. E você gosta dessa... Você gosta de ir pra plateia? Eu adoro. Quando ele tá falando aí desse assim, ninguém gosta de escutar os outros, eu adoro escutar todo mundo. Pra você ter uma ideia, meu show dura 1h30 e tal, e eu fico mais 2 horas escutando os outros. Eu me abraço, choro horas com a pessoa. Às vezes eu pego um táxi pra ir na farmácia e fico 2 horas rodando pro cara me contar a vida dele. Eu gosto dessas coisas, entendeu? E foi trilha sonora de várias pessoas também, né? Todos os casais, né? Foi. Tem uma música do Moacir Franco, né? Qual é a sua Conceição? Tem? Até umas 10, Conceição, mas eu nunca mais vou te esquecer. Linda. A minha música, o meu maior sucesso assim de venda, meu maior estouro foi Balada número 7, que é a música pro Garrincha. Cadê você? Cadê você? Essa música aí arrebentou, né? Por isso que as pessoas choram nos E aí essa música aconteceu um fenômeno que hoje é um laurel para mim. Porque saiu no ano de 1971, eu fiquei um ano inteiro nas 3 paradas que havia, que era simples, duplo, long play, e eu fiquei o ano inteiro de 71. E saiu uma crítica, não sei se é na revista Realidade, e numa outra revista, que é essa que está até hoje aí, que é o Rolling Stones, que é um cacete no ano. A música brasileira foi tão medíocre em 71 que o maior sucesso foi o Moacir Franco. E aí é um pau em mim, porque eu fiquei em primeiro lugar e dos brasileiros, o primeiro depois de mim era o Roberto Carlos, com Amada Amante, que era o 8º, né? Porque nessa época tinha muita coisa estrangeira, tinha Beatles, fora isso, bonzinho, conjunto, tinha os italianos, tinha os franceses e tal, e tinha os festivais, tinha Sanremo, tinha aquelas coisas tinha todas. Tudo. E eu tinha até parada de sucesso que nunca mais você ouviu falar nisso. Nunca mais. Hoje cada um faz a sua, né? Hoje o mundo é muito... E como é que você entrou nesse mundo digital, tecnológico, de alguma forma? Entrei, faço questão. Eu digo sempre que eu não quero ser... Não faço questão de ser jovem, mas novo, faço questão absoluta. Eu quero ser novo. Eu conheci meu filho de 19 anos, e com o próprio Guto, que é muito moderno. O Guto é muito pra frente. Eu aprendo muito, muito, muito. E agora eu tenho 2 filhos de 11 anos também que estão me inserindo num outro mundo que você vai, já se vira fazer outro livro, que isso aqui já era. É verdade. O mundo já mudou todo, a humanidade mudou demais e eu estou tentando cercar a minha família de um modo que ela seja, nesse âmbito de família, seja a mais antiga possível, né? Porque é muito ruim se constatar que o mundo ficou muito pior do que a gente podia imaginar, né? E você vem de uma família grande? 5 irmãos, hoje somos 3. Eu tinha 2 irmãos homens que faleceram, tenho 2 irmãs, professoras, essas velhas sofridas. Eu tenho um tio que veio agora em São Paulo e tem 95 anos. Escuta essa história que é legal. Ele veio a São Paulo de ônibus, porque não paga, segundo ele. Ele andou de Tuiutaba até São Paulo para me pedir R$300 emprestado. Gente. Falei, mas tio, me telefona, eu ponho o que você quiser no banco e tudo. Ah, não, eu queria que você olhasse na minha cara para você ver que era sincero. Ai, que fofo. Tio, o que você está fazendo? Estou trabalhando. Trabalha em quê, tio? Servente de pedreiro. 95 anos de idade. Tio Dom, aí em Tuiutaba, todo mundo conhece. Puxa, ele tem uma outra atividade, ele vende umas muambas que ele compra lá em São Paulo. Ô, Moacir, quantos filhos você tem? Eu tenho meia dúzia de netos. Sou um péssimo avô. Péssimo avô por quê? Não, porque o Guto, por exemplo, foi morar em Portugal, a grande fase das crianças, das 2 meninas deles estavam em Portugal.
A minha filha, pouco vejo, ela tem 3 dos meus netos. E o Arthur viveu o tempo inteiro aqui, em Teresópolis, Petrópolis, filho do Júnior, meu filho que é piloto Tatam, comandante, está apavorado, medo de sair nessa leva agora dos 2000, certo? E, então eu não tive convívio com meus netos, mas com meus filhos eu sou avô. Agora com esse de 11 anos. Não com eles todos, eu faço questão. É muito bom a gente ter tempo de aprender, né? Ter tempo de reviver. E, aliás, quero te cumprimentar. Você deu umas 3, 4 intervenções aí de moleca, de menino. Eu adoro quando você dá essa sacadinha assim, bem carioca, bem flutuante, né? A coisa tá terrível, ela... Uma mineroca. Pois é, não, mas você falou 2, 3 coisas aí tão engraçadas, tão leves, tão soltas. Esse programa seu devia ser a tarde inteira. Sei que você morreria de trabalhar, mas... É muito bacana. Seria muito interessante. Mas já que veio, né, fica. Não é meio assim, televisão, a gente não é meio assim. Já que veio, né, fica tarde. Mas você reparou quanta gente tentou esse formato e ninguém conseguiu? É mesmo? Porque ninguém tem esse ecletismo, essa facilidade de... O know-how também dela. E você hoje, você vê televisão? Vejo muito. Eu vejo coisas mais incríveis. Eu vi um programa essa semana de um rapaz lá de Fortaleza, que é muito engraçado. É mesmo? Ele tem um balé com as mulheres mais magras, tem uma bunda desse tamanho. Tem um auditório também todo esquisito. As matérias dele são loucas. Eu vejo demais. Vejo e aí você descobre coisa nova, diferente. Eu cheguei à conclusão que eu não entendo nada de televisão, que tudo que eu acho que não dura uma semana se consagra. Tem apresentadoras, não é possível, a pessoa não sabe, ela não sabe nada além daquela ficha. Prazer em ter você aqui conosco, né? E daqui a gente faz 10 anos, e comemorando os 10 anos, e 20, e 30, e vai por aí. E você tem saudade de fazer um programa? Muita saudade. Eu estou fazendo agora, eu tenho um projeto quase se realizando, porque ninguém patrocina ninguém, na verdade, né? Os caras se patrocinam. Tá aí a Bianca que não deixa ninguém... Não, os caras se patrocinam. Então, eu estou planejando, está tudo ok para fazer um programa agora de auditório. Em princípio ele ia se chamar Hebe by Moacir Franco. Que eu queria aquele charme da Hebe, aquela limpeza, aquele clean, aquele brilho, gente bonita, mulheres de longo, sabe, cenário fulgurante, cheiroso, escadaria. Por que não? Estou tentando fazer isso. E um programa com grande orquestra. Eu fiz 30 anos. Escadaria chave. Augusto Lanucci, assim, tá? Você não tem as pernas da Hebe. E aí eu queria isso. E eu fiz, durante 30 anos eu tive orquestra nos meus programas, né? Eu acho indispensável um maestro regendo assim, o cara entrar cantando, para errar, para suar, volta de novo, vai, né? Eu acho isso que é a vida. Aquele seu de atores novos que você tinha, aquele seu de atores novos, que era cômico. Então, que foi um programa espetacular. Moacir TV. Exatamente, assisti muito aquilo. Lançou muita gente. A Lucélia Santos ganhou aquele papel da escravizaura nesse programa. Olha só, era muito A Cristina Mules, a Silvia Salgado, a Miriam Rios ganhou um marido. Tinha cena gozada e a cena séria depois, né? Pois é, mas o pulo do gato ali é a parte cômica. Exatamente. Todo mundo tentou fazer isso. E até o Faustão. Ô Faustão, muito obrigado pela chamada, hein? Te amo. E ninguém sacou que o pulo do gato não é a parte de ator. Isso. A Miriam Rios, no dia que ela ganhou, que ela não ganhou, ela foi contratada. A fala dela era assim: não, Antônio. Era isso. A parte séria, ela só falava isso pro Tarcísio Meira, Irmãos Coragem. Não, Antônio, só isso. Não era nada. Aí eu escrevi, eu e o Tom Franco falecido, fizemos uma cena cômica muito engraçada de atuação e ela arrebentou na parte engraçada. É que isso é engraçado, né? Porque o texto do Nelson, a falecida, se você olhar as frases, não tem nenhuma frase que você fala, é uma frase de comédia, né? É uma comédia implícita, assim. Não, são, assim, a uma morta não se recusa nada, né? Ela fala, eu vou morrer, uma morta não precisa responder. Que não tem nada, né, de engraçado, aparentemente. Mas o Nelson tem inflexões. Dão risada, exatamente. É uma partitura, né? Eu escrevi aquele seriado, meu cunhado, o Guto e eu escrevemos. E muita quase gente... que eu fiz. Então, ela quase foi a Guilhermina que fez comigo.
E aí as pessoas falam, olha, eu não sei como se aguenta quando o Golias põe aqueles cacos. Não era caco, eu escrevia. Porque, modéstia à parte, eu sabia usar a inflexão do Golias, que era infalível. Era incrível. Ele tinha um tempo assim, você fala com isso, né? Ninguém fala desse jeito, né? Aí eu escrevia e a pessoa pensava que ele estava fazendo um caco, e não era. O Guto também fazia isso muito bem, quer dizer, adaptar ao essa harmonia, né? Esse escrever, né, pro outro, sacar esse tempo do outro, isso é uma coisa de gênio. Agora tá diferente, eu acho a Grande Família o grande programa do Brasil, eu acho maravilhoso, né? Espetacular. É o que eu mais gosto. E o Pedro Cardoso tem demais, aqueles diálogos dele com Mesquita, é maravilhoso. E aí eles têm umas coisas que um olha pro outro assim, e fala, não é não? Você acha não? Isso aí, se você vê escrito, não tem graça nenhuma, mas na boca daquele ator é engraçadíssimo. Naquele tempo, daquele jeito, jeito, né? E hoje tem um humor novo aí, graças a Deus, eu estou dizendo, gente escrevendo, muito bom. E você vê essas coisas na internet também, Porta dos Fundos? Vejo muito. E todo mundo cita Porta dos Fundos como se fosse moleza fazer Porta dos Fundos. Nossa, é muito bom aqui. Fizeram 2.000 programas, por que deu certo? Aquele é genial, pô. Claro. É muito bom, é bem sacado. E é engraçado. Você pode achar mórbido, mau gosto, tudo, no momento, mas você ri. É engraçado. É bem feito. E não é fácil fazer rir mesmo, né? É complicado. É complicado. Você tem que transformar um ambiente, você tem que... Para eu que faço show indiscriminado num clube, outro dia eu cheguei num show em Curitiba, no Clube Concórdia, o clube mais granfino, mais... O Julio Iglesias perdeu, ele saiu do palco e foi embora, pra você ter uma ideia. O Clube Concórdia, eles botam, sabe aquela decoração, põe a árvore em cima da mesa? Quando eu entrei no palco, eu falei, cadê o povo? Estava atrás da árvore. É uma decoração, o decorador quer. Decorador põe um troço em cima da mesa, que você não vê ninguém. Eu olhei e falei, e essa floresta? O que é que eu faço aqui agora? Imediatamente passei a mão no microfone, mudei tudo, desci lá para baixo, peguei uma senhora, a senhora só vai ter que sair de trás dessa árvore, tirei a árvore de cima da mesa, a senhora fiquei aqui comigo, já comecei a dialogar com ela, inventei uma história. A gente tem que fazer isso, tem que ser palhaço, tem que ser... Mas isso também deixa você mais atento, mais vivo, né? Você exige mais de você. Exige você tem que dar a volta. Isso também é um né? Obriga você a improvisar em cima do que você vai fazer. Outro dia, eu fui numa cidade lá em Santa Catarina, cheia de faculdade, muito jovem. Eu fui lá, quem ia fazer o show era o Lobão, você tem uma ideia. E eu fui. Por quê? Porque eu tinha feito a inauguração de um cemitério um dia anterior em Passo Fundo. Você vê a diversidade do meu trabalho? Eu estou vendo, estou constatando. E que, aliás, a inauguração foi muito engraçada. Mal pergunta, a inauguração do cemitério, você fez um show? Como é que é? Não, era para eu cantar 4 Ave Marias num coquetel. Mas aí você começa a cantar, as pessoas começam a coquetelar, daí a pessoa canta balada 7, aí você canta. Daí para me dar um dinheiro aí é um pulo, entendeu? Então eu ele, né? Porque ele faz esse pulo. Aí eu fui para essa seu, cidade, né? Lá no Oeste Santa Catarina, que eu nunca me lembro o nome, tinha 2.000 pessoas no auditório. A mais jovem, mais velha, tinha 19 anos. Já sabiam que era eu, mas assim, sei. Aí eu entrei, só eu e um músico, porque eu fui só com um teclado que era Ave Maria. Aí eu fui para esse negócio, eu vou buscar esse dinheiro. Cheguei e falei, boa noite, vamos nos apresentar. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. E aí comecei. Eu sou fulano e tal, assim, assado e tal. Não vou contar a história da minha história, mas eu vou contar como eu era quando tinha a idade de vocês. Eu era uma merda, é assim e tal, e pá. Aí foi uma consagração, todo mundo chorando, todo mundo me abraçando. Tem uma rádio lá da faculdade, no outro dia, uma FM lá. Manhã inteira eu dando entrevista, aquele monte de estudante lá na rua, tirar foto e tudo. A gente tem que se virar. É verdade. Tem uma frase mas a gente sabe se virar. Uma frase do Juca que ele fala, né? Ser jovem é saber envelhecer. Que é emocionante, né? E é isso. Você não envelhece
ficar caquético. Não precisa disso, né? Você tem que estar, é o que você fala, tá sempre aprendendo, tá sempre Eu pus outro dia antenado, né? O Nelson Porque não Rodrigues morre dizia nunca. envelheça, Isso, ele já é ao Essas músicas contrário. estão na internet para Tá serem... tudo lá, meu amor. Tem? Cristina, gostei tanto de vocês, tem que me gostar de mim. Obrigada. Cristina Biscay. Daqui a pouco a Cristina vai falar uma poesia Que pra baita gente. nome de livro, hein? Lindo, lindo. Bom, né? Bom, eu vou pro intervalo ou posso ficar aqui? Não, posso ir pro intervalo. Então eu volto aqui daqui a pouquinho. Quase cara. que nós tapeamos eles, hein? Pois é, quase que a gente finge que não tem intervalo, fica aqui. A gente volta já já, sem censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Bloco a gente vai falar do sal, o tal do sal. O sal é vilão mesmo? Olha, Leda, eu estou até inibido aqui, porque todo mundo vem com mensagem boa, não é? E fica parecendo que o médico vem aqui para falar de coisa ruim. Não, então eu queria imagina. deixar uma mensagem boa para todo mundo. Na verdade... Como menos sal. Não é verdade? Um alerta. A gente precisa entender o nosso equipamento biológico, né? Desde que a evolução saiu do mar e veio para a terra, todo mundo que já tomou banho de mar sabe que o mar é salgadinho. Então o meio extracelular, fora da célula, sempre foi salgado. E a dificuldade que o organismo tem é exatamente, quando veio para a terra, em manter o sal próximo à célula, não é? Então, todo o nosso equipamento biológico, ele é feito para reter sal. Tudo que nós temos em termos de equipamento celular, de biologia, de sinalização, é para preservar o sal, para impedir que o sal se perca. E ao longo do tempo, as culturas, né, alimentares foram se modificando. O sal era uma iguaria. O sal era tão difícil você conseguir sal que você pagava os soldados romanos com sal, era o salário. A origem do salário, dessa palavra salário, é do pagamento do trabalho através de um punhado de sal. E o mundo foi se modificando e o sal foi sendo incorporado na vida das pessoas de forma um pouco a desafiar o equipamento biológico. Então o que hoje a gente vive, na verdade, é um momento de dificuldade, né, biológica causado pelos hábitos alimentares e pelos hábitos modernos. Então, na hora que a gente entende isso, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Por exemplo, os índios normalmente não comiam sal, não adicionavam sal, é um sal contido no alimento. E esse é uma quantidade muito pequena, os alimentos contêm uma quantidade de sal pequena. Na hora que os alimentos são processados, industrializados, eles ganham então uma quantidade de sal absurda, né? Qualquer um que já foi Basta olhar o rótulo. Qualquer um que foi num churrasco rodízio já entende isso profundamente, né? E aí tem fatores econômicos vinculados também, que o dono da churrascaria rodízio já entendeu isso há muito tempo, né? Que é o preço do rodízio é fixo. Então ele sabe quanto vai ganhar com você, mas se ele puser mais sal, ele vai ganhar mais na bebida. Obviamente o modelo econômico, porque a vida, na verdade, ela é uma equação biológica que sempre envolve uma relação que a gente chama soluto-solvente. É água e o que está diluído nela. Então, isso é um equipamento biológico que precisa ser melhor compreendido. Então, os fatores outros que não biológicos e apenas econômicos e culturais precisam ser compreendidos. O sabor do sal é muito agradável, né? Esse é o ponto negativo, que uma comida, o sal, é uma coisa que dá um sabor agradável. E ao longo do tempo, talvez até por ser biologicamente necessário, o sal é necessário para que nós o poupemos. E quando você passa a agredir e fazer verdadeiros insultos de sal diários no seu organismo, ele começa a sofrer e padecer, porque o equipamento biológico muitas vezes não está preparado. A máquina emperra. A máquina sente dificuldade em operar. Eu tenho uma perguntinha. Qual a diferença do sal refinado pro sal, a flor de sal? Você falou que a flor de sal é melhor, né? Menos prejudicial? Depende. Mais cara é. Mais cara é? Depende. O sal refinado, ele é o sal elaborado. Ou seja, ele é extraído basicamente o cloreto de sódio. O sal, a flor de sal, o sal marinho e tudo são sais brutos,
que contém inclusive outras pode conter inclusive bactérias, pode conter outras coisas. Então ele não necessariamente é melhor. Existe depende da origem. A gente pode acreditar em sal light? Olha, existe uma tentativa de substituir o sabor do sal, muitas vezes por potássio e por outros elementos químicos que reduzem, né? O cloreto de sódio, em média, ele tem em torno de 40% do seu conteúdo em sódio. E o nosso problema é o sódio. O sódio é um fator muito importante, exatamente porque o organismo tem todo o seu equipamento voltado para reter esse sal. Na verdade, a gente não devia comer nada industrializado, então, porque quando a gente olha o rótulo, a quantidade de sódio é assustadora. Hoje em dia é mais assustador que a quantidade de gordura, porque a gordura todo mundo se preocupa em ou em camuflar ou em reduzir. O sódio está lá escancarado. Você pega uma lata de qualquer coisa, de molho de tomate, você leva um tranco assim. Quando eu fiz a pergunta para o Walter do Antigo, é porque eu gosto muito, a gente tem que aprender com a história. Eu queria parabenizá-lo porque ele está fazendo uma releitura de problemas antigos, né? A Avicena, lá nos anos 1000, já escrevia o livro da alma, né? Então são coisas importantes. E para tratar as dores da alma temos aqui especialistas, né? Moacir Franco, né? E o Walter tratam as dores da alma, além das poetas e atrizes, né? Então eu queria deixar uma mensagem que eu também não estou aqui participando individualmente, eu estou representando a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e deixar uma mensagem positiva, né? Existe possibilidade e uma necessidade da gente ampliar essa discussão com a sociedade para que a sociedade entenda. Os governos já entenderam, as autoridades em saúde pública já entenderam que o consumo de sal é muito prejudicial para a saúde. E o custo que isso representa... Torna mais caro o sistema de saúde. É um pouco como o cigarro, né? Então, o sal ele tem ligações não só com a elevação de pressão, com o aparecimento de tumores, de câncer, tem com manifestação outras do tipo aumento do cálculo renal, desmineralização óssea, quer dizer, tudo em excesso, realmente ele acaba prejudicando o funcionamento e a harmonia do organismo. Esse dado que eu tenho aqui na ficha, que 10 milhões de brasileiros sofrem de insuficiência renal, procede? A real isso? Palavra está um pouquinho distorcida, na verdade não é insuficiência, é de disfunção renal, de doença renal. Renal. Isso é uma estimativa, são dados epidemiológicos baseados... Mas é forte, né? É muito forte. É muito forte e é assustador. É assustador porque isso representa um percentual enorme da população caminhando com um problema que, na maioria das vezes, é silencioso. E ela não tem conhecimento, é uma epidemia população silenciosa. Então, não é assim do conhecimento da grande maioria das pessoas. Muitas vezes ela já descobre numa fase de insuficiência, que é o que você chama, né? Insuficiência é quando realmente não há mais como funcionar, né? Falimentar. Porque uma coisa que a gente aprende com a vida é quando alguém diz assim, o rim parou, você sabe que aquela pessoa está num momento delicadíssimo, digamos assim. Olha, né? É uma coisa muito complicada. Delicado. Quando você está acompanhando uma pessoa doente... E alguém te diz, o médico te diz isso, né? É verdade. É muito preocupante, assim. Isso porque... Para quem é leigo, né? Não sabe nada, mas você ouve isso, você sabe que é um momento grave. Então o rim é uma coisa que a gente não liga muito, mas que a gente vai ligar mais, né? O rim, ele é responsável. Imagine um meio ambiente e uma estação de tratamento do meio ambiente. Na verdade, o rim é uma estação de tratamento para o organismo. E se ele funciona mal, todo o ambiente interno fica ruim e os outros órgãos não conseguem funcionar também. Então, a grande importância do rim não é só para a sua própria manutenção, mas para a manutenção da vida como um todo. Doutor, desculpa, mas eu lido muito com o pessoal mais velho. E quando eu vou, assim, por exemplo, nos asilos, visitar esse povo, eu sinto um cheiro meio forte de urina. É natural ou é o pessoal que não limpa os velhos? É porque é difícil para eu responder isso de uma forma ou de outra, mas a geriatria, geralmente, ela vem acompanhada de problemas, muitas vezes, urológicos, não só da função do rim, são problemas da retenção urinária, da eliminação de urina e, muitas vezes, é uma questão de higiene também. Então, fica um pouco difícil responder nessa questão. Um pouquinho de cada, né? Mas eu imagino que seja um conjunto de fatores. A soma dos fatores aí, né? Alterou o produto. É verdade. Lembra disso? É verdade. Ô, doutor, na verdade, a gente deveria comer menos sal e tomar mais água, é isso? É verdade.
Tem alguns estudos, e como eu dizia para você, as autoridades estão preocupadas com isso. Então a Organização Mundial de Saúde, ela determinou que a gente deve se alimentar com 5 gramas de sal por dia. Quanto é isso? No Brasil, a estimativa é que a gente consuma em torno de 12 a 13 gramas por Aquele dia. sachê tem quantos gramas? Porque geralmente todo mundo usa o sachê inteiro quando vai almoçar. Geralmente, depende da Sachê inteiro preparação. de sal. Aquele que você tem, você abre e você acaba usando ele todo quando Para você você vai ter ideia, almoçar, uma tampinha de caneta, né, tem em torno de 2 gramas de sal. Essa aqui? Se você preencher tudo isso aí de sal, tem mais ou menos 2 gramas. O problema não é o que a gente... quer dizer, você pode não colocar na comida. Bom, o problema é tudo tem sal. Né? O pãozinho francês tem sal. Cerveja tem sal? Não, sua cerveja tem menos sal, do que outras bebidas, não é? O próprio refrigerante tem sal. Na verdade, você tem uma quantidade de sal, de sódio, né? Não, se você olhar o rótulo, você não compra nada. Mas, por exemplo, tem sódio. Grita, o sódio é o Quando você toma uma latinha, por exemplo, de suco de tomate, o americano gosta muito disso, tem 1 grama de sal. Maurício, quando eu estava... 1 grama de sal. E são 2 gramas por dia? Não, veja, tem uma pequena confusão, que é o seguinte, 5 gramas de sal, que corresponde mais ou menos, 40% disso, 2 gramas de sódio. Então, o sal, ele tem cloreto de sódio, né? Então, o conteúdo de sal que você deve comer por dia é em torno de 5 gramas. Que corresponde... Como é que a gente vai calcular isso? É possível? Olha, nos alimentos, naturalmente, os alimentos naturais, o conteúdo de sódio é pequeno. Então é muito fácil você adicionar na alimentação, no preparo, até mesmo na mesa. Você olha o tal do sachê, quantas gramas tem, agora, e segura por ali, né? Você tocou num ponto que é muito importante, que são os alimentos processados, industrializados. Esse que me apavora. Esses alimentos, não só para realçar o sabor do alimento, mas também para conservá-lo. Vídeo bacalhau, por exemplo, né? A carne seca, são alimentos. Antigamente se conservava os alimentos exatamente com o acréscimo. Maurício, Desculpa, só mais uma coisinha aqui. Quando se a gente para de comer o sal, o rim se recupera ou o que está feito, está feito? Não, veja, é importante parar de reduzir a quantidade de sal. Parar de comer sal não, porque o sal é importante para a nossa alimentação e para a saúde. Se você fizer jejum uma vez por semana, jejum, ajuda? Não adianta você fazer jejum e produzir insultos nos dias subsequentes. O ideal é que você mantenha qualidade de vida, com bastante ingestão de líquido e um conteúdo diário de sal suficiente para manter o seu metabolismo, sem sobrecarregar. Mas o difícil é a gente acertar esse conteúdo. É difícil. Então, assim, não colocar o sal na comida que vem pronta, vem para mesa... Mas não colocar o sal em cima. Tem gente que recebe o prato no restaurante, nem provou. Já coloca. Já pega o saleiro e tal, né? É verdade, isso é cultural. Quando você não faz isso, você já reduz. Quando você diminui o volume de comidas industrializadas, congeladas, enlatadas, embutidas, etc., você deve diminuir o consumo de sal, se você diminuir isso, não é? O nosso alerta nesse período do ano é exatamente porque no inverno, né, as pessoas têm hábitos alimentares um pouquinho diferentes, né? Então é mais comum você consumir mais queijos frios, não é? Embutidos, né? E são todos alimentos que contêm uma quantidade muito grande de sal. O que a gente chama de fast food, né? Que são os alimentos... que mata depressa. Pois é. Interessante a comida, a própria As lanchonetes todas. E Maurício? Tem uma quantidade de sal, os hambúrgueres. Então, essa consciência, isso tem feito... Quer dizer, existe um acordo entre o próprio governo brasileiro e a indústria de produção de alimentos para reduzir gradativamente o conteúdo de sal, como tem sido feito em outras partes do mundo, né? A comida japonesa, né, tida como saudável também, quando morei na China, o nível de hipertensos lá é impressionante pelo shoyu. Exatamente. Tem uma quantidade de sódio altíssima. Você tocou num comem coisas assim, algas saudáveis, peixes, né, salmão, mas o shoyu, né? Você tocou num ponto fundamental, que na Ásia, além... tem o maior índice de câncer de estômago. Exatamente. E os chineses de hipertensão. Então essas... O shoyu mata mesmo, né? Eu já vi que eu nem precisava ter vindo, que tem especialistas aqui. Não, na verdade doutor, que a gente seja enxerido. Especialista é o seu. Não, eu estou brincando porque vocês tocaram nos 2 pontos fundamentais. Um é que a hipertensão e o outro é que a redução no consumo de sal
tem sido acompanhada epidemiologicamente da redução de tumores de tubo digestivo, gástrico principalmente. A gente sabe que no Japão tem uma incidência muito grande. E o shoyu é uma quantidade absurda de sal que é ingerida junto com os... Assim como aquelas massas, aquelas rápidas, né? De preparo rápido. Os instantâneos. Os instantâneos. Aquele molho que as pessoas acrescentam, aquilo é um verdadeiro veneno, né? Mas que muitas vezes é dado como prêmio para as crianças, para as pessoas, né? Nós vamos aqui fazer Nossa, minhas filhas não conhecem isso. Então, esse alerta não é realmente para deixar ninguém triste, mas nós temos que alertar. Por quê? Porque a consequência disso é a insuficiência renal. E nós temos hoje no Brasil a terceira maior população de pacientes com insuficiência renal em diálise. Caramba. São 100 mil pacientes que estão sendo tratados atualmente. Não é nada agradável. Pelos nefrologistas, né? Bom, vou fechar com o seguinte: a gente tem aqui na página do Sem Censura, na internet, uma receitinha da Orion Araújo, que é uma nutricionista, que ela é um temperinho que ela ensina a fazer. Quem tiver interessado pode ir na página do programa e pegar com manjericão, alecrim, não sei o que, mistura tudo, sem sal. E coloca para as pessoas que têm mania de colocar coisa assim, olha o prato e... É muito importante. Pôr um tem esse temperinho, gestual, né? ela tem isso. E aquela ayurvédica tem umas coisas chamadas masala, que são umas misturas também de temperos, que podem ajudar a pessoa a diminuir o sal, que às vezes a pessoa está tão viciada. Gengibre também ajuda. Hein? Gengibre também ajuda. Os temperos ajudam, né? O paladar. Eu volto aí, tá, doutor? Cristina Biscaia. Então quer dizer que o amor depois do amor também é um assunto. Sempre. E amor depois do amor é amoroso, é feliz, o amor depois do amor? É muito feliz. O amor depois do amor é quando você percebe que às vezes um amor, ele é a ponte para você encontrar outro amor, né? Nem todo mundo vem na nossa vida para ficar, a gente tem que aprender esse tipo de lição, né? Que você consegue perceber a transitoriedade das pessoas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E você tem que, com a maturidade, a gente vai compreendendo isso. Claro que a gente também sente as dores da alma, as dores não do amor, porque o amor de verdade não dói. A gente sente a dor do desamor, da rejeição, do abandono. Mas se você tem fé e esperança, e claro, poesia dentro da nossa vida, você acredita que o amor renasce dentro de você. E a vida acaba te trazendo outro amor, né? Com poesia tudo é mais fácil. Poxa, muito mais fácil, muito mais fácil. Ainda bem. Pô, graças a Deus, porque às vezes o bicho pega mesmo, porque a gente, quando um amor acaba, a gente sempre acha que é para sempre. Se a gente é adolescente, então, tem certeza. Não, nossa. Aí é cruel, né? É cruel, é triste. Cruel. Nossa. Os nossos sofrimentos adolescentes são inesquecíveis, né? Eu acho que cada um lembra por quem sofreu na adolescência, porque achava que aquele amor era o principal, vida, né? o maior de todos, porque tem a ver com a intensidade do adolescente. E também você é sonhador quando você é adolescente. Com a maturidade a gente vai compreendendo. Você não apanhou também. Exatamente. Você acha que aquela dor ali é a que vai marcar mesmo de verdade a nossa vida, né? Depois você aprende que até levanta, né? Esse amor que você fala, é o amor eros ou tipo amor assim, como um todo? De filhos, só amor, tipo, entre... Não, eu acho assim que... Quer dizer, fala especificamente sobre relacionamento, né? Mas eu acho que fala sobre a gente aprender que sempre tem mais amor dentro da gente, pra gente dar para quem chega na nossa vida. Não, quer dizer, para os novos amigos, né? Para os novos parceiros, né? O amor depois do amor é que, como diz o Pedro, né, que é o que fez a ilustração da capa, quando o depois é melhor que o antes. E a gente vai aprendendo a amar melhor, né? O amor depois do amor é uma fé na continuidade, na nossa própria renovação, né? Que a poesia vai fazendo isso com a gente, né? Eu acho que a poesia fez isso comigo. Ela me ensinou
a acreditar na renovação do meu próprio amor, da crença. E você quer dizer, você não ter medo de amar. Porque, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais temendo o amor, porque o amor também pode ter o desamor do outro lado. A gente ama sozinho. Você não sabe se o outro vai retribuir aquele amor. Porque amor é troca, né? Exatamente, né? Então amar o outro é um gesto de muita coragem e de generosidade também, porque você vai dar algo para alguém e esse alguém pode não querer aquilo que você está dando, né? E aí, o que você faz? Em geral é o melhor de você. Exatamente. Pelo menos é o que você acha. É o que a gente acha. E como é que alguém vai rejeitar o que é melhor de você? É um bode. Poxa, pior que é, né? Mas acontece mesmo. Mas você tem que, quer dizer, compreender que o melhor de você, às vezes, não é para aquela pessoa. E que vem do amor depois do amor e que recebe o melhor de você, né, da melhor forma possível. Né? Depois que passa é mais fácil. É verdade, é verdade. Mas é bom que tenha uma poesia para te ajudar a passar por isso. Como a Tereza, que é a editora, né, do meu livro, ela fala assim, que se de um amor vivido restar o poema, valeu o poema. Então, se de cada amor que a gente viver, você ter as boas lembranças, a poesia... E a gente sempre vive coisas boas com quem quer que seja, né? Não tem nada, não fica só o ruim. Fica o ruim, fica o bom, entendeu? E fica às vezes, né? Nunca mais, né? Não vou fazer isso mais. Olha, Cristina, eu acho que a separação é muito melhor do que o casamento. Tanto que eu me casei 5 vezes e me separei umas 30. E faz sucesso a separação. É verdade. O casar, o amar, não vai pra parada. Entendeu? Separou, história. Eu acho que as melhores músicas são da dor da separação, né? Eu acho que tipo assim, o amor, ele é mais cantado na dor do que na felicidade. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, eu tenho um verso meu nesse livro que chama-se Exceção. Fala assim, nem todo sexo é paixão, nem toda paixão é para casar, nem todo casamento é para durar e nem toda separação é para chorar. Às vezes a separação, ela é uma libertação, né? É uma libertação para o amor mesmo. E às vezes você sabe disso até chorando. Exatamente. A separação, né? Mas você sabe que aquilo ali tinha que acontecer. Às vezes você tem que ter consciência que aquilo ali não é um amor. A paixão também é perigosa, a paixão, né? Ela é verdade. A paixão vem, por exemplo, de patologia, doença. Então, estar apaixonado é perigoso. Você fica cego, surdo, né? Mais impulsivo que você fica. Não, e você mas é maravilhoso também. Mas é avassalador, né? Hoje as pessoas também... Eu fiz uma peça uma vez, chamava Tudo de Mim. Falava justamente de um casal, né? O quanto eles eram sinceros dentro dessa relação. Se existia o amor, por que eles não lutavam por esse amor? Entendeu? O amor tá ali. Agora, o que está falando mais alto? O egoísmo, a vaidade, a superioridade em relação ao outro, né? O que está transparecendo mais? Acho que tem muita gente também, ainda mais esse mundo que a gente está vivendo, tão tecnológico, todo mundo olhando para o próprio umbigo, e aí esquece de se doar, esse amor, de dar o amor sem a cobrança e lutar por esse amor. Mas amar dá trabalho. Dá trabalho, por isso que é mais fácil falar da separação. Construir uma relação, né? Ela é uma dedicação diária. Diária. E quer dizer, as pessoas... E hoje em dia tem aquela, quer dizer, muita gente, você conhece muitas pessoas, até mesmo na internet, nas redes sociais. Então, o descarte fica muito mais fácil. Então, não tá bom aqui, eu vou pro outro. Tô bem sozinha, tô bem às vezes você pega, sozinha, e às vezes pouco mais de tempo, de dedicação, faz aquela relação verdadeiramente ser o amor, né? Amar não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Acho que o amor mais lato sensu, você ama, quer dizer, você ama o seu irmão. Mas o amor, ele é da dedicação, do cuidado e do dia a dia. Mas tudo que é construir é mais difícil. É verdade. Tem uma coisa linda nisso. Quem escreve um livro de poesia não está pensando em vender livro. Está pensando em vender felicidade. É verdade. Ou não, porque eu adorei esse Cinderela aqui.
Quando você voltar, já terei ido embora. Quando voltar, já terá passado a hora. Descobri que sou eu a Cinderela. Que virou abóbora. É verdade. É verdade. Nem sempre a abóbora é a gente, né? Então, às vezes o outro é abóbora. o outro é a abóbora. Por que não, né? Por que não, né? A gente estava falando de autoestima e tal. É verdade. Eu acho que pode ser também assim, né? Por que não? É, porque quando as coisas terminam, você fica sempre buscando em você. Sempre você é a culpa. O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de dar para o outro para não vingar o amor ou vingar a relação? Às vezes é justamente isso tudo que o outro não consegue aguentar, entende? Às vezes foi o outro que virou a borda. É muito comum na história você ver, às vezes, a infidelidade de um casal. Por exemplo, no caso da mulher, né, que foi infiel, ela tentar achar onde que eu errei pro meu marido ter sido infiel comigo. Ela se culpa por isso. Interessante isso. É complicado. Né? Mas as mulheres gostam mais da culpa que os homens. Mas Será? esse é outro programa. É outra patologia. É outra patologia. Vou pedir outro intervalo. Não, vou fechar esse bloco com a Bianca Rinaldi e em A Falecida, com a direção do queridíssimo Moacir Góes. Vamos? Põe o paletó já, que foi, parece que a mata está salva. Desembucha. O negócio é o seguinte, tu conhece o Anacleto? O bicheiro? O bicheiro. Tem uma filha única de 16 anos. Aliás, um biju. Pois bem, a garota saiu do colégio, atravessou a rua e foi esmagada. Entre um bonde e um ônibus, sanduíche autêntico. Morreu? Morreu. Já veio uma papa. Sabe o que é papa? Papinha. Enquanto? Agora, sua besta, nesse momento. E o Anacleto ainda não sabe. Não já viu tudo, pois é chispa. Me faz um favor. De mãe para filho. Vê se dessa vez vão vir para casa. Porque bicheiro é generoso. Pode deixar. Vamos endereço. Mas sabe qual é o golpe? Segura o Anacleto e diz: sua filha merece um caixão de 25 contos. Uma vez, há muito tempo, eu vi um enterro de eufinista. Na hora de fechar o caixão, eles cantaram hinos. Eu nunca mais me esqueci. Olha, Fala. eu não tenho nada a ver com isso. Você é maior, vacinada, pode ter a religião que quiser e pronto. Mas na praia, agora, o que a praia tem a ver com as calças? Tu me achas com cara de hebraica, agora que eu me converti. Mas será que em tudo agora você me contraria? Põe o maior no lado. Não tenho maiô. Meu Deus! Joguei no lixo. Mentira! Te juro. Que bicho te mordeu? Não sei. Mudei muito. Sou outra. Essa é a maior. Não aprovo praia. Não aprovo maiô. A mulher de maiô está nua. Ô, minha filha, O marido tem os seus direitos. Onde já se viu negar amor ao marido? Você se casou porque quis. Menos beijo. Beijo, não. Eu admito tudo em amor. Mas esse negócio de misturar saliva com saliva, não toco nunca. Nenhuma mulher devia pertencer a homem nenhum. Mas nem o marido? Nem ao marido. Minha filha, nem 8, nem 80. Se perguntarem se eu sempre fui teofilista, diz que sim, mãe. Diz que sim. Poxa. Isso é Nelson Rodrigues. Ela vira Ela se blinda também, ela é fechada, né? Blindada, né? Porque agora ela quer passar uma imagem como a Glorinha, né? São Sim. Santo, é mais querida do bairro, ela quer ser querida também. Virou nessa. Intervalo, a gente volta já já com o Moacir Franco cantando. Olha que é mais. Sem censura no programa da TV Brasil. Esse bloco vamos correr muito porque queremos que o Moacir cante. Então é o seguinte, Cristina Biscaia lança Amor Depois do Amor hoje. 19 horas no Teatro Cândido Mendes de Ipanema. De Ipanema. Vai ter o Peregrina lá também? Vai ter também. Vai ter depois Cristina aqui de novo, porque ela está escrevendo contos, romances. Exatamente. Está assim num momento... Produção. Walter Racine está lançando Para as Dores da Alma, editora Novos Talentos, Sim, novo século. E está nesse momento lançando, já fez São Paulo e fará outras cidades do Brasil. Com certeza. A nossa Bianca Rinaldi está em cartaz no Teatro Maison de France. Isso, quinta, sexta e domingo às 20 horas e sábado às 21 horas. Menos sal?
Menos sal, né? E a Sociedade Brasileira de Nefrologia está de mãos dadas aí com o governo e com as pessoas para que a gente encontre um empenhado mais saudável, mesmo, né? Para achar um caminho aí, uma né? Para alimentação ficar mais saboroso, saudável. mas com menos sal. Verdade? O nosso queridíssimo Moacir Franco, hoje no Teatro da NET. NET. Siqueira Campos. Moacir, os 2 beijos que você me prometeu. Ah, sim, fala aí. Adele, minha mãe. Adele, minha mãe, um beijo pra você, meu amor. Lídia. Lídia? Isso. Beijão, querida. E Gilson de Pouso Alegre também. O Gilson, pô. Querida. E agora, com auxílio luxuoso do Rogério de Oliveira, né? Eu agradeço a vocês todos por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Obrigado, Canásio, obrigado, Esteves, obrigado, Leda, obrigado, Faustão, pela força que me deram nesse show. Imagina, você que é uma força. Boa tarde, boa noite, até amanhã ao som de Moacir. Vai lá, Moacir. Não vou poder ir, não vou poder ir. Ataca aí. Eu não quero saber de onde é que você está chegando. Eu não quero saber qual a cor do seu Deus, sua pele, seu partido ou seu bando. Não preciso saber o que faz, o que fez, certo ou errado. Não preciso saber, pois nem sempre o que a lei manda ser ou fazer é o justo ou pecado. Eu só quero saber, meu irmão, por que é que você chora tanto? E o que é que eu preciso fazer para secar esse pranto? De amor é que eu vivo, do amor eu nasci. Se abrace comigo. Ele está aqui. Não é gospel, hein? De amor é que eu vivo, do amor eu nasci. Se abrace comigo, ele está aqui. Pra Cristina, ainda ontem chorei de saudade. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. Posso fazer-lhe à vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo um perfume. O que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? E pra mim embora, eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor.